Boa noite a todos. Oi, Gardênia. Boa noite. Gardênia, a Terezinha da Lagoa de Fora, quem assiste aqui nesse contato, o Rogério, viu? Noite, paz e bem. Boa noite. Só aguardar mais um instantezinho e aí a gente inicia. Então, boa noite, pessoal. Paz e bem. Sejam bem-vindos, todos, a mais um momento onde nós vamos estar refletindo sobre a catequese da iniciação à vida cristã. A gente já vem, aí hoje é o nosso terceiro momento, né, de formação. Então, vamos iniciar esse nosso momento pedindo, invocando em nosso meio a Santíssima Trindade e também pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, né, que nós possamos bem compreender todo esse processo que a nossa paróquia está vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, quem tiver com a sua Bíblia bem próximo de si, vamos fazer a leitura bíblica hoje, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo do 27 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria, ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: Venham ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, pedi só para desligar o microfone. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, coma alguma coisa. Jesus disse: Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia, outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos, então, foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficassem com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: Já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Então, esse evangelho, né, que é seguindo ao encontro de Jesus com a samaritana, na verdade, toda a iniciação à vida cristã traz como iluminação bíblica o texto de São João, capítulo 4, né? É onde acontece esse encontro daquela mulher com Jesus. E aqui nesses versículos que nós ouvimos, do 27 ao 42, nós vamos perceber que acontece o primeiro encontro, a mulher faz o seu encontro com Cristo, e depois ela sai na sua missão, né? Ela continua a sua missão em anunciar. Depois os demais samaritanos, eles acreditam não somente por conta do testemunho daquela mulher, mas por conta que eles mesmos, né, fizeram o seu encontro também com Cristo. Então, a iniciação à vida cristã, a catequese que nós estamos meditando, conversando, falando desde o primeiro encontro que nós fizemos, esse processo, né, essa caminhada, esse itinerário, como nós podemos ver. A catequese é o coração, né? Nós estamos vendo aí na imagem. A catequese é o coração da nossa igreja. E aí, nessa metodologia da iniciação à vida cristã, nós fazemos essa caminhada na catequese, que é uma caminhada que transforma a vida. É um processo que leva à vivência cristã. E é também um itinerário, nesse itinerário que cria no coração do catequizando ou do catecúmeno, né, o amor aos irmãos, o cuidado pelos pobres, a luta por um mundo melhor,
a consciência da transformação da realidade, onde o outro é irmão. Né? Então, a iniciação à vida cristã, como nós vimos no encontro passado, é esse processo que conduz o catecúmeno ou catequizando para dentro do mistério amoroso do Pai, onde ele vai confessar, vai celebrar, mas também vai vivenciar o seu testemunho na comunidade. Então, esse é o processo da iniciação à vida cristã. E aí nós vamos só revisar um pouco para que nós possamos compreender as etapas da iniciação, né? E aí, como nós vimos o que é a iniciação à vida cristã, e ela compreende dois aspectos. O aspecto cristológico, que tem Cristo como ponto de partida, onde o catequizando e o catecúmeno ele é incorporado ao mistério pascal de Jesus Cristo, né? E o aspecto eclesiológico, onde ele é inserido, o catecúmeno e o catequizando é inserido na igreja. Mas também, né, a vida cristã, ela precisa de dois pulmões. Assim como nós precisamos dos pulmões para respirar, a iniciação à vida cristã, ela tem os dois pulmões que respiram, né, que é a catequese e a liturgia. Então, a iniciação à vida cristã, se ela não tiver esses dois, a catequese e a liturgia, então ela não vai ter essa caminhada, não vai ser feito esse processo. Porque na catequese, o catequizando ou catecúmeno, ele vai conhecer todo o processo, toda a vida de Jesus Cristo, e na liturgia ele vai celebrar. E depois ele vai viver na comunidade. Então, esse é o processo da iniciação à vida cristã nesses aspectos. Mas também no encontro passado, nós vimos os sujeitos. A iniciação à vida cristã ela não se dá sozinha. É importante percebermos que a IVC, né, ela não é uma pastoral a mais, né, ela é a catequese que ela vai completar, né, todas as outras pastorais. E para essa iniciação acontecer, ela precisa de sujeitos. E aí nós vamos ter o catequista, né, o catequista que ele é e onde ele vai ser o testemunho, vai testemunhar a sua fé, mas também o catequista ele é o mediador do indivíduo com Jesus Cristo, né? Então, é o catequista que leva a inserção dos discípulos ao corpo de Cristo. Mas o catequista também, ele é o guardião. O catequista é a guardiã da memória de Deus. E como nós vimos no encontro passado, a comunidade que não tem catequista, a comunidade ela não vai ter essa memória de Deus guardada. Então, é uma comunidade que ela não vai dar passos. Por isso, nós precisamos nos voltar bastante para a catequese, porque todos nós somos sujeitos dessa catequese, todos nós fazemos parte desse processo. E aí, além do catequista, nós temos o outro sujeito que é muito importante, que é a comunidade, né? A comunidade como ela, o ventre da fé. E quando se fala em comunidade, nós estamos falando em todas as pastorais que existem, né? Pastorais e movimentos, grupos, né? Então, são essas pessoas que já estão inseridas nesses movimentos, nesses grupos, nessas pastorais, que formam essa comunidade de fé. E essa comunidade, né, é onde ele vai ser inserido. É onde os catequizandos e os catecúmenos vão estar inseridos, vão ser inseridos. E a comunidade vai ter essa missão de acompanhar, de acolher. Né? Então, nós vamos ouvir muito a questão da acolhida, do acolhimento. Por isso, essa formação, esse momento, ela é voltada não somente para os catequistas, mas para todos os paroquianos, todos os agentes pastorais, movimentos e grupos, porque toda a comunidade precisa saber o processo da iniciação à vida cristã e precisa, né, fazer esse acolhimento desses novos cristãos que estão surgindo, desses catecúmenos, desses catequizandos da catequese. E o acolhimento ele é muito importante. E a comunidade vai ter essa missão de acompanhar o desenvolvimento. Quando nós formos ver a terceira etapa, que é a purificação e a iluminação, nós vamos ver que a comunidade ela vai ter um papel muito importante, né, nesse processo, nessa terceira etapa. Porque quando a comunidade ela acompanha o desenvolvimento dos catecúmenos e catequizandos, quando chegar lá na terceira etapa, a comunidade vai poder,
né, dizer que esses catequizandos e catecúmenos, eles estão preparados para receber os sacramentos. Mas aí nós vamos ter também outras pessoas, outros sujeitos envolvidos na catequese. As famílias, os padrinhos, né, onde vão dar o seu testemunho, o bispo, o presbítero, diáconos, as religiosas consagradas. Então, todas são pessoas, são sujeitos importantes nesse processo da iniciação à vida cristã. Então, é preciso fazermos toda essa revisão, né, conhecer esse processo para poder adentrarmos nas etapas da iniciação à vida cristã. E aí, como nós vimos, ela contém etapas, e para que essas etapas elas possam acontecer com êxito, né, ter êxito, vai ser preciso a comunidade, da qual eu já falei, que são todas as pastorais que fazem parte dessa comunidade, os catequistas, né, as pastorais, e o próprio catequizando ou catecúmeno, que vão ser preciso estar ligados, né, nessas etapas. Então, é um processo que todos precisam andar de mãos dadas para que possa correr tudo bem, para que essa caminhada possa chegar no ponto principal, né, que é levar esse catecúmeno, esse catequizando a fazer o seu encontro com Jesus Cristo. E aí, hoje nós vamos ver duas etapas da iniciação à vida cristã. A primeira etapa, né, que é o pré-catecumenato ou querigma, que são nomes que às vezes é difícil a gente ouvir, mas nós ouvimos e muitas vezes nós não damos atenção, né? Mas essa é a primeira etapa da iniciação à vida cristã, da catequese, que é onde acontece o primeiro anúncio, né? E aí a segunda etapa é o catecumenato, é onde vai ter, né, o processo da catequese em si, é um tempo mais de reflexão, é um tempo de aprofundamento, tempo de vivência cristã. É o tempo mais longo da catequese, né? Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É nesse tempo do catecumenato, né, que o catecúmeno e o catequizando eles vão realmente se preparar e vão dizer se realmente estão preparados para receberem os sacramentos. É muito importante estarmos atentos que a catequese hoje, nesse método da iniciação à vida cristã, a catequese ela se volta a preparar, transformar discípulos para Jesus Cristo, para a vivência cristã, não somente para os sacramentos, né? Quando esses catequizandos, esses catecúmenos, eles se sentem, né, preparados, realmente tem essa vivência na comunidade, tem uma vivência cristã, aí sim eles vão receber os sacramentos. E aí, ao primeiro tempo, né, nós vamos ver o querigma. E aí nós vemos na imagem, né, do encontro de Jesus com a samaritana. Porque o querigma é esse encontro, é o primeiro anúncio, né? Então, a resposta ao anúncio querigmático é existencial, pois ele vai envolver toda a pessoa. É no querigma, né, que é um tempo mais curto, um tempo de 3 meses, mas o querigma ele vai perpassar toda a catequese, né, porque sempre nós vamos estar fazendo esse primeiro anúncio, sempre levando o cristão, catequizando, o catecúmeno, a fazer esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E é onde trata-se de uma verdadeira conversão, por meio do qual ocorre o arrependimento dos próprios pecados e a adesão a Jesus Cristo, com a entrega da própria vida a Ele. Como nós vimos, né, no encontro aqui da samaritana com Jesus Cristo. Então, onde ela se arrepende, ela faz a sua adesão e depois ela sai anunciando aos demais quem é Jesus Cristo. Assim também deve ser o processo da iniciação, né, da vida cristã. Levar esse catequizando a fazer esse encontro, para depois ele possa se sentir, né, verdadeiramente um cristão na sua vivência de comunidade e também sair anunciando aos demais quanto é belo, né, conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E aí o querigma também trata desse encontro pessoal. É onde nós vamos fazer o nosso encontro pessoal. Quando se fala em catequese, todos nós estamos envolvidos, porque todos os momentos que nós participamos é uma catequese para nós, né?
pode ser em todas as pastorais, as mães que oram pelos filhos, a pastoral familiar, texto dos homens. Então, todos os momentos que nós participamos, então, são catequese. E é onde nós precisamos levar os demais que fazem parte do grupo a fazer esse encontro pessoal com Cristo. E o querigma, ele é trinitário, né? Porque ele é o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Isso que nos diz o livro do Papa Francisco, Evangelho Gaudium, né? Na boca do catequista, volta a ressoar sempre. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Então, o querigma é esse processo trinitário, onde nós vamos levar, né, o catequizando, o catecúmeno, a fazer, a conhecer, né, fazer esse encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí o catequista, ele sempre deve falar, deve sempre ressoar da boca do catequista, que Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar. Boa noite, Frei, seja bem-vindo também. E que agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. E aí nós vamos ouvir sempre, né, falar da catequese querigmática. Como eu disse, né, em todos os grupos, todas as pastorais, nós precisamos fazer essa catequese querigmática. Por quê? Trata-se, de fato, de um novo paradigma que, desde catequese e a evangelização fundamental, ela perpassa todas as pastorais e conduz a uma igreja toda missionária em saída. O diretório para a catequese ele vai afirmar que evangelizar não é, em primeiro lugar, levar uma doutrina. É, antes de tudo, fazer presente e anunciar Jesus Cristo. E aí, mais à frente, nós vamos ver essa diferença da catequese, né, tradicional de antes e a catequese de hoje, nesse processo catecumenal da iniciação à vida cristã. Porque a catequese, como afirma o documento, o Diretório para a Catequese, ela não pode ser, em primeiro lugar, somente levar a doutrina. Ela deve ser, antes de tudo, fazer presente e anunciar a Jesus Cristo. Então, essa é a catequese querigmática. Então, quando nós falamos em catequese querigmática, é esse primeiro anúncio. Né? Então, não vai existir uma iniciação sem abertura missionária. O ponto de partida dessa conversão missionária é sair, aproximar-se das pessoas, acolhê-las nas situações em que se encontram. A dinâmica da acolhida, portanto, ela dá toda a tônica a este primeiro tempo, que é o querigma. Né? Então, a iniciação, ela não vai existir sem ter essa abertura. Por isso, nós falamos muito que deve ser uma pastoral de conjunto, né? Que todas as pastorais devem estar envolvidas, que deve-se ter essa abertura, porque nós precisamos dessa conversão missionária. É preciso sair para nos aproximarmos das outras pessoas, independentemente das situações que elas se encontram, mas também acolher. Por isso, nós vamos também, a partir de agora, ouvir muito fincar, né, as estacas e alargar a tenda. Porque nós precisamos fazer esse processo de acolhida, acolher a todos. Né? Então, essa é a tônica do primeiro tempo da catequese, que é o querigma. E aí eu volto a repetir, né? O querigma, ele deve acontecer em todos os grupos. Nós vemos que na pastoral familiar há momentos de encontro com as famílias. Então, ali também deve haver o querigma. Na catequese batismal, onde há a formação para os pais e padrinhos, também deve haver, né, esse processo do querigma. Levar essa dinâmica do acolhimento, mas também essa conversão missionária e fazer com que as pessoas façam o seu encontro com Jesus Cristo, fazer esse primeiro anúncio. Mas nesse primeiro tempo do querigma, nós vamos ter também aí, nessa etapa, pessoas que nós chamamos de introdutores, né? Quem são os introdutores?
cada candidato, cada simpatizante, porque nesse primeiro tempo do querigma, nós vamos chamar eles de candidato ou simpatizantes, porque nesse processo eles vão, né, fazer essa caminhada e depois eles vão adentrar ao catecumenato, onde nós vamos chamar de catequizantes. Então, nessa etapa, eles vão estar sendo acompanhados por um responsável, onde nós chamamos de introdutor. Quem são esses introdutores? São homens, mulheres que conhecem, que ajudam e são testemunhos dos seus costumes e da sua fé e do seu desejo. Ou seja, os introdutores são pessoas, né, que fazem parte da comunidade de fé, que já tem uma caminhada, que já fizeram o seu encontro pessoal com Cristo e vão acompanhar esses catequizandos e catecúmenos, né, esses simpatizantes, e levar eles, conduzir eles nesse processo. Então, aqui nesse primeiro tempo do querigma, o introdutor ele vai ter um papel fundamental de ajudar a conduzir esse simpatizante até o processo do catecumenato. Então, esse ano nós tentamos, né, quando iniciamos a catequese, a formar, né, o ministério, porque os introdutores, é o ministério do introdutor, é algo muito sério, precisa passar por formações, né? Então, há momentos, e aí nós fizemos, né, foram feitos convites para as pessoas da comunidade de fé para serem introdutores, mas nós não tivemos êxito, né? Eu acredito que em toda a paróquia, essa questão dos introdutores não teve muito êxito, porque o introdutor ele deve acompanhar, ele vai estar presente ali junto com o catequizando, vai estar acompanhando, vai estar ajudando o catequista nessa mediação do simpatizante com seu encontro com Cristo. E aí nós vamos, né, saindo desse tempo do querigma, nós vamos ter a celebração e o rito, onde vai marcar essa saída do querigma, da primeira etapa para a segunda, que é o rito de acolhida e a celebração de entrada no catecumenato com a entrega da palavra e da cruz. Por que é importante toda a comunidade conhecer quais são essas celebrações? Porque, às vezes, quando vai acontecer essas celebrações, tem pessoas, né, da comunidade e algumas pastorais que não sabem, que não conhecem. Que celebração é essa? Para que serve? Para que isso? Né? Às vezes a gente ouve muito para que esse tanto de celebrações, porque a catequese, como eu disse lá no início, né? A vida cristã, ela tem os dois pulmões, que é a catequese e a liturgia. Na catequese, eles vão conhecer, depois eles vão celebrar na liturgia. Então, por isso que é importante essas celebrações. Então, saindo do querigma, eles vão passar por esse rito de acolhida. Observem que lá no querigma, eles são chamados de simpatizantes. Aqui nessa celebração, eles vão responder ao sacerdote, né, que eles querem ser amigos de Jesus Cristo. Onde, né, o sacerdote vai perguntar, é um rito que está lá no ritual da iniciação à vida, da iniciação cristã de adultos. E aí o sacerdote ele vai fazer um diálogo e vai dizer, né, Cristo chamou a vocês para serem seus amigos. E aí, este sinal vai daqui em diante fazer com que vocês lembrem de Cristo e de seu amor por vocês. E aí é onde eles vão ser assinalados na fronte, né, com o sinal da cruz, lembrando que eles pertencem a Cristo. Então, aqui eles vão dizer que estão dispostos a adentrar no catecumenato, eles vão receber a palavra, vão receber a cruz, porque são dois símbolos muito importantes na catequese, né? A palavra de Deus, que vai ser toda a iluminação da catequese, e a cruz, que representa Cristo, que é onde eles vão fazer essa caminhada em direção a Jesus Cristo. E aqui nessa imagem, como vocês estão vendo, né, que onde retrata essa celebração, né, da assinalação do sinal da cruz, onde esses simpatizantes eles vão ser assinalados com o sinal da cruz. Na fronte, nos ouvidos, na boca, no peito, nos ombros. E cada local desse vai ter o significado. Por que é na testa? Porque ele tem que precisa lembrar que ele pertence a Cristo. Nos ouvidos, né, para que ouça a voz de Cristo. Nos olhos,
para que veja, né, a Cristo, na boca, né, para falar de Cristo, no peito para guardar, né, a Cristo, e nos ombros para carregar o jugo suave de Cristo. E aí nós vamos ter o querigma, que é esse tempo do anúncio, onde é esse tempo da evangelização, tempo de testemunho, mas também o tempo do acolhimento. E aí eu volto a falar. A comunidade, ela deve ser especialista no acolhimento, né? E onde deve ter também esse diálogo, conhecer, né, a pessoa humana, ter os conhecimentos da pessoa humana, religiosas e as aspirações. E aí, passando, né, nós vamos saindo do querigma, né, marcado com essa celebração do rito de acolhida. É importante lembrar que nessa celebração eles são acolhidos fora da igreja, e aí depois eles entram, né, fazem essa caminhada, esse percurso, sendo que eles, né, buscaram conhecer a pessoa de Cristo, agora eles vão adentrar na igreja, né? E aí eles adentram no segundo tempo, que é o catecumenato, que é esse tempo mais longo, né? Que é o tempo do aprofundamento, é o tempo de reflexão, né? É o tempo de vivência, é o tempo que eles vão ter essa vivência também na comunidade cristã. E aí o Diretório para a Catequese, ele vai nos dizer, vai falar sobre o catecumenato. Como nós vimos no encontro passado, o catecumenato é uma prática eclesial antiga, e ela foi restaurada depois do Concílio Vaticano II, né? E ela é oferecida aos convertidos não batizados. E aí, por isso que nós sempre falamos nos catecúmenos, porque são as pessoas que ainda não são batizadas. Mas esse processo da IVC, ele traz também para as pessoas que já receberam o batismo, mas ainda não saborearam, né, efetivamente a riqueza de Jesus Cristo. Então, o catecumenato também tem, portanto, uma explícita intenção missionária e estrutura-se como um complexo orgânico e gradual para iniciar a fé e a vida cristã, precisamente pelo caráter missionário. O catecumenato ele pode também inspirar a catequese daqueles, como eu já falei, apesar de já terem recebido o dom da graça batismal, mas ainda, né, não saborearam efetivamente a sua riqueza. Nós sabemos que quando nós recebemos o batismo, nós já iniciamos a vida cristã, né? Então, a gente fala em iniciação à vida cristã, são os 3 sacramentos que fazem parte: o batismo, eucaristia e confirmação. Então, quando nós recebemos o batismo, então nós já fizemos o primeiro passo, já iniciamos. Muitas vezes nós recebemos o batismo, mas muitos que já receberam o seu batismo não têm essa vida cristã concreta na comunidade, né? Como nos diz o diretório, ainda não saboreou a riqueza, né, da graça batismal. E aí, nesse sentido, se fala na inspiração catecumenal da catequese, ou de catecumenato pós-batismal, ou de catequese da iniciação à vida cristã. Aí aqui, que é o processo mais longo, que é o tempo de aprofundamento, onde os catequizandos ou catecúmenos, eles vão fazer essa caminhada realmente, né? É uma grande caminhada que eles fazem. E aí agora nós estamos na catequese, e nós estamos agora na catequese vivenciando esse tempo do catecumenato, que é o tempo mais longo. E aí muitos catequizandos perguntam, quando vai ser o sacramento? Então, por isso, essa formação é importante para que toda a comunidade conheça que a catequese, nessa inspiração catecumenal da iniciação à vida cristã, ela tem esse significado de preparar o discipulado de Jesus Cristo, catequizando para a vivência cristã, não somente para os sacramentos. E aí o catecumenato, segundo o ritual da iniciação cristã de adultos, lá no seu número 15, nos diz: para que os candidatos dêem este passo, é necessário que neles já possuam os rudimentos da vida espiritual, os fundamentos da doutrina cristã, a saber, a fé inicial adquirida no tempo pré-catecumenato, né, a fé adquirida lá no tempo do querigma, por isso que o tempo do querigma ele é importante. E aí, no itinerário catequético, vai nos dizer que o tempo do querigma ele é 3 meses, mas ele pode, né, perpassar todo o tempo. Enquanto o catequizando, ele não tiver
ele não possuir esse rudimento da vida espiritual, ele não tiver o seu fundamento da doutrina cristã, e não tiver iniciado a sua fé lá no querigma, ele vai perpassar, né, esse tempo querigmático, que é um começo de conversão e um primeiro desejo de mudar de vida e entrar em relação pessoal com Deus em Cristo, e, consequentemente, uma certa ideia de conversão, o costume de rezar e invocar a Deus, e alguma experiência da comunidade dos espíritos cristãos. Então, o catecumenato, o catequizando, ele adentra nesse tempo do catecumenato quando ele já tem, né, já tem perpassado esse tempo do querigma, ou seja, ele aprendeu, né, ele tem os fundamentos da doutrina cristã, adquiriu a sua fé, né, fez o seu encontro pessoal com Cristo, e ali ele vai ter a sua conversão, ele vai saber, vai ter essa certa ideia de conversão. Ele vai ter o costume de rezar, né, vai ter o costume de participar das celebrações, algo que os nossos catequizandos ainda não têm esse costume, né, de estar participando das celebrações. E aí nós vamos ver, né, que o catecumenato, sim, depois eu vou colocar no grupo, certo? Os slides. O catecumenato, ele vai sair do curso e passar ao percurso, né? E aí nós vamos ter aqui a catequese tradicional, que a gente, né, foi do nosso tempo, a grande maioria, né? Na catequese tradicional era o quê? Era a aula. Hoje, na catequese de inspiração catecumenal, é o quê? É encontro, né? E aí eu volto a falar, como eu já falei no primeiro encontro. Catecismo, né? Muitas vezes dizem assim, eu vou para o catecismo. Catecismo hoje é o livro, né, aquele documento, o catecismo da Igreja Católica, onde vai conter toda a doutrina cristã. O que nós vamos sempre nos basear é no Evangelho, na catequese de inspiração catecumenal. Né, o nosso livro, lá que a gente tinha lá na catequese tradicional, vai ser a Bíblia, né, na catequese catecumenal. Na catequese tradicional, tinha o quê? Decorar. Lá na catequese tradicional, os meninos que participavam da catequese tinham que decorar os sacramentos, os mandamentos, as orações, né? Então ali eles tinham que decorar. Chegava perto do tempo da confissão, ele tinha que decorar o ato de contrição. Hoje, na catequese de inspiração catecumenal, ele vai viver essa experiência, né? E aí, lá, saindo da catequese tradicional, que era apenas saber, na catequese da inspiração catecumenal, nós precisamos conhecer, né? E aí o catequista, ele não é um professor, ele passa a ser um mistagogo. E a catequese tradicional, que preparava apenas para os sacramentos. Recebia os sacramentos e aí pronto, né? E poucos ficavam na comunidade, poucos ficavam inseridos nas pastorais, nos movimentos. A catequese de inspiração catecumenal, ela prepara para a vida cristã, né, como eu já falei. Então, a catequese, ela vai preparar, não é dizer que a catequese não prepara para os sacramentos, prepara. Vai preparar também para os sacramentos, mas o principal objetivo é preparar, né, esses catequizandos e catecúmenos para ter essa vivência na vida cristã. E aí eles vão receber os sacramentos, e aí quando eles têm essa vivência, a partir de receber os sacramentos, eles vão estar fortalecidos com esses sacramentos e vão passar, né, a testemunhar também a sua vida para os demais. E aqui no catecumenato, só um minutinho, viu, Leonardo? E aqui no catecumenato, nós vamos ter as celebrações. São algumas celebrações e ritos que é proposto para esse tempo. É o tempo mais longo, que pode, né, durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O tempo que for necessário para esses catequizandos fazer esse percurso até Cristo, né, ter realmente essa convicção de que eles vão receber os sacramentos é para continuar na comunidade de fé. E aí nós vamos ter a celebração da entrada no catecumenato, como já foi apresentado, a entrega da Bíblia, né, a palavra de Deus,
E aí nós vamos ter alguns exorcismos, que são os exorcismos menores, e aí nós vamos ter a entrega do símbolo, né, que é o credo, a entrega da oração do Senhor, do mandamento do amor, e algumas outras celebrações, das celebrações dos ritos litúrgicos, são algumas outras celebrações que são menores. Essas são as principais do catecumenato. E aí, essas são as duas etapas, né, as duas primeiras etapas da iniciação à vida cristã. Alguém quer falar alguma coisa? Janara, você que levantou sua mão. Oi, boa noite. Eu ia só comentar que você estava fazendo a comparação, né, da tradicional, de tudo que você já falou de importante em relação a todas as pastorais entenderem e participarem. E aí, quando a gente diz que o processo catecumenal de iniciação à vida cristã visa agora preparar para a vida cristã, né, como você falou para os sacramentos também, mas a intenção principal é preparar para a vida cristã. E claro que isso só acontece junto com a comunidade, por isso que a catequese não está isolada, a comunidade tem que participar e entender o que é a IVC para que isso aconteça de fato, porque para alguém participar da vida cristã, precisa, né, estar inserido numa comunidade onde todas as pastorais, toda a comunidade acolha e acompanhe e entenda esse processo. Muito bem, Janara. Obrigada pela participação. Alguém mais? Tem alguma coisa para colocar? Frei Jaci, que entrou. Boa noite. Eu não entrei antes porque eu estou assumindo um compromisso. Mas qual é o objetivo? É justamente isso que foi falado aí, não é? Então, se faz necessário toda a paróquia caminhar, assumir a fé. Então, sobretudo as famílias, sobretudo as pastorais. Então, as pastorais, primeiro, precisam compreender esta caminhada, esse itinerário. Então, é algo que nós estamos e aí construindo, mas ainda precisamos dar passo. E esses passos, nós estamos aí dando passos lentos, mas eu acredito que esse é o caminho, e aí depende de cada abertura, de cada coração para acolher, não é? A missão, o projeto e, sobretudo, as pastorais. Hoje, o maior desafio é evangelizar quem já está nas pastorais. Então, essas formações é justamente para a gente compreender, não é? Por que eu estou na pastoral. Será que eu estou assumindo, de fato, aquilo que é para ser? Então, é muito simples e que nós precisamos compreender. Então, mais uma vez, eu agradeço pela a participação de todos e, sobretudo, aí, a Gardênia, né, que se dispõe para assumir aí essa missão, esse desafio, que não é fácil, mas a missão é de Deus e nós somos apenas o instrumento, um pingo de água doce no oceano, que é a missão aí que Deus nos pede. Volto a frisar, né? Por isso que é importante todas as pastorais estarem envolvidas, como já foi falado, o que já falou, a Renata também já frisou, principalmente quem assume os ministérios. Como nós temos no processo catecumenal, as celebrações, os ministros da palavra devem estar, né, nesse processo também acompanhando os catequistas, porque há muitas celebrações e nem sempre o sacerdote ele vai estar, né, disponível para poder estar realizando essas celebrações. Então, os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, coroinhas, têm essa importância de estar também nesse processo, porque também vai ter essa participação nas celebrações. E a nossa pastoral é importante esse acolhimento. Aí, como eu disse, a comunidade de fé
tem essa grande importância porque a comunidade vai acolher a todos, catequizando. Efre, antes de você essa ideia sobre Gardênia, a questão dos introdutores. Quando for para introdutor, para ele saber se é introdutor. Muitas vezes, o catequizando, o candidato, ele escolhe o introdutor, que o introdutor não sabe o que ele vai fazer. Então, é bom deixar assim, bem claro a importância do introdutor na vida do candidato. No tempo que a minha menina estava na catequese de Crisma, que eu disse que eu ia ser introdutora, a catequese não queria muito aceitar, mas eu disse que eu ia ficar sendo introdutora dela todo dia com ela, e a gente fazia leitura toda noite. Então, eu tinha como acompanhar ela mais do que se fosse outra pessoa de fora. Então, tem que ter essa dos introdutores. Não deu para compreender muito bem porque tinha os microfones ligados, mas essa questão dos introdutores, como a Francisca falou, ela é muito importante. Né? Nós participamos de uma formação para o Ministério do Introdutor, né, a nível diocesano. Depois nós fizemos um momento com os catequistas, porque essa questão da escolha dos introdutores deve ser feita, né? Tem que ter um olhar, né, pelos catequistas, também pela comunidade de fé, ter esse momento de formações com os introdutores, né? E os introdutores, eles vão dizer, né, o que deve ser feito. Deve ser enviado um convite, né, para aquelas pessoas que já têm essa caminhada de fé na comunidade, e aí eles vão dizer se aceitam ou não, né, porque o introdutor ele vai ter esse papel de acompanhar, de fazer leituras bíblicas, de estar acompanhando o catequizando. Né. Nossa chamada está quase terminando. Gostaria de pedir para ligarem as câmeras, né, para fazer a foto, o pessoal da passagem, fazer o registro, e também recebermos do freio. Então, vamos agradecer a Deus, rezando a Ave Maria, e depois a bênção final, para concluir esse momento, que seja um momento de crescimento, um momento de fé, e aí já assumirmos e termos mais amor à igreja e à missão que Deus nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma abençoada noite a todos. Obrigada pela participação de todos. Vamos dar as câmeras para tirar a foto. Pessoal da Pascom, deu certo tirar a foto? Então, tenhamos uma boa noite. Mais uma vez, obrigado pela participação. E sexta-feira nós iremos nos encontrar mais uma vez. Até sexta, se Deus quiser.